Olá para você, tudo bem? Estamos começando a primeira edição do Honra Podcast. É um podcast que tem o propósito de trazer vozes que inspiram propósito e trabalhar o conceito da honra dentro das empresas, dentro dos ministérios e também dentro das famílias. Nós sabemos que a honra é um princípio que precisa ser difundido cada vez mais. Infelizmente, tornou-se um princípio um pouco opaco nos dias atuais, mas eu sei que Deus tem levantado vozes com propósito para poder levantar cada vez mais esse conceito e restituir tudo aquilo que precisa ser restituído. E eu quero aqui, compartilhar com vocês, o início desse podcast. Ele começou por conversas, por encontros, de 3 pessoas aí abençoadas. Um deles é esse que vos fala, Lucas Ribeiro. E agora eu quero apresentar para vocês com muita honra também o Eduardo Veiga e o Gustavo Raeli, que está conosco aqui. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde. É uma honra ter eles aqui conosco e a gente vai começar a bater um papo aqui muito abençoado sobre esse princípio, né? Eu entendo que sempre que estamos para viver uma nova estação, Deus ele traz para a gente novas ferramentas. E as novas ferramentas podem ser novos pensamentos, podem ser novas reflexões. As novas ferramentas podem ser novas visões sobre as coisas, sobre as empresas, sobre as pessoas. E nas novas estações, Deus também nos conecta com novas pessoas, né? E você que está nos assistindo agora, de certa forma, está se conectando conosco. E essa conexão, ela vai gerar frutos, que virão trazer resultados para você, para sua família, para sua empresa e resultados que vão para a eternidade, né? E quando a gente está falando de honra, a gente baseia esse conceito lá em Êxodo 20, no versículo 12, que diz: é o único mandamento que ele é linkado, carregado com uma promessa: honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. E eu gosto também muito de ler na versão a mensagem que diz: honre o seu pai e a sua mãe para que tenham vida longa na terra, que o Deus de vocês, está dando a vocês. Então o princípio da honra, quando a gente para poder pensar nele, a gente começa a entender que vida longa, vida que flui, outras traduções falam para a gente, esse termo fluir, está falando sobre algo que se estende, algo que não para num lugar, mas que toca outras coisas, outras pessoas, Então a gente pode afirmar que a vida ela flui pela honra. A vida de uma família vai fluir pela honra, a vida de uma igreja vai fluir pela honra e a vida de uma empresa também, Porque o princípio bíblico, ele é estabelecido para todas as esferas, digamos assim. E existe um autor que a gente gosta muito, Duda, Gustavo, chamado Danny Silk. E ele escreveu sobre esse livro, A Cultura da Honra, e escreveu também Negócios de Honra, que falam muito sobre isso. Então, muito do que você vai ouvir aqui, você pode também adquirir, fazer essa leitura para você, que vai ser muito construtivo. Então, o que fala o princípio da honra, Duda? Quando a gente para pensar, Gustavo, o que fala? O que é isso, A honra nada mais é que você reconhecer com exatidão quem as pessoas são. Porque quando a gente faz isso, nós conseguimos dar a elas o que elas merecem e também receber delas o presente que só elas podem nos dar. Então, quando a gente está falando de honrar as pessoas, nós não estamos falando de honrar as pessoas, a empresa, a família, talvez no estado atual que ela está. Mas honrar e reconhecer nela quem ela é em Deus. Quem Deus diz sobre determinada pessoa. Quem Deus diz o que Deus diz sobre determinada empresa. E quando a gente tem esse entendimento, esse discernimento, a gente consegue tratar essas pessoas de uma maneira diferente. A gente não trata segundo o que a gente está vendo, mas a gente trata segundo o que Deus está falando. O que Deus está decretando sobre aquilo. E a partir disso, nós conseguimos trazer soluções que não são terrenas. São soluções do céu, celestiais. Nós conseguimos fazer movimentos que não nasceram nas nossas mãos e mente, mas nasceram no coração de Deus e foram compartilhadas conosco. Então,
a vida ela vai fluir muito pela honra. Eu gosto sempre, quando a gente está falando de honra, seja até tão enjoado de ouvir eu falar isso, né? Mas é um exemplo que eu acho incrível, que eu gosto muito, que é muito simples o exemplo, né? É como se a gente fosse imaginar a parede de um banheiro, por exemplo. Para que a água ela vá até a torneira, ela precisa de todo um mecanismo que acontece ali por trás daquela parede. A parede ela tá linda lá, intacta, paradinha, não está fazendo nada, mas para que chegue a água até a torneira, precisa de a água sair lá da caixa d'água, descer até os tubos, né? E é interessante que tubo não se dobra, tubo se conecta. Então existe uma conexão que conecta cada tubo para que a água ela vá fluindo e chegue até onde ela tem que chegar. Então quando a gente para pensar nisso, o grande propósito é a água. A água ela sai de um lugar e ela vai para outro lugar. Esse é o propósito. O tubo é como se fôssemos nós. Só que a gente só consegue se conectar por meio da honra. A honra é o joelho, é o encaixe, é o que engata. Então, quando nós não honramos, a gente está desperdiçando água, desperdiçando propósito. Então, para que o propósito ele cumpra, para que ele flua, a gente precisa se conectar em honra com as pessoas, né? E partindo desse princípio, a gente pode enxergar em várias situações, em vários locais, esse acontecimento. Por não ter honra, por não ter reconhecimento, por não ter um olhar refinado, as pessoas elas vão se fragmentando e o propósito daquela família, ou daquela empresa, ou daquela igreja, ele vai acontecendo o quê? Ele vai sendo desperdiçado. Né? Imagina uma parede cheia de infiltração por causa disso, né? E é sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje, que a gente tem orado ao Senhor e que essa conversa aqui ela possa, de certa forma, fluir e edificar as pessoas, reposicioná-las, reposicionar as visões, né? Gosto sempre de imaginar algumas imagens sobre o que nós representamos quando nós nos assentamos à mesa, e uma das imagens é o farol, né? O farol ele ilumina na escuridão, ele aponta. Outra imagem é o óculos, né? O óculos ele faz você ver as coisas de uma maneira mais exata. Então que nós possamos, para você nesse momento, ser um farol, ser uma lente transformada, limpa, para que você possa continuar fluindo na sua jornada. E a partir disso tudo, né, eu gostaria de convidar o Duda a compartilhar, né, como que você pensa sobre isso, as suas vivências, né? Bom, boa tarde, mais uma vez aí. Talvez o pessoal que esteja vendo aqui a gente pela primeira vez, né? É o primeiro podcast do Honra Podcast. Aê! Quizá sejam muitos, né? Nome disso. Quizá a gente possa tocar, se a gente puder tocar um coração já terá valido a pena, né? Certeza. Queria, para começar a falar de um assunto tão vasto, tão espetacular, eu reputo muito espetacular, eu queria primeiro dar honra a vocês dois, né? Dizer que é uma honra de verdade estar aqui, participando desse momento. O Gustavo, meu grande amigo, Lucas, conselheiros até, né? Em vários momentos aí. Conselhos dados de lá para cá e daqui para lá que só fizeram crescer essa amizade de honra, né? É a honra que nos une, graças a Deus, através do Senhor, né? E queria honrar também a galera que vocês não estão vendo, mas estão aqui por trás das câmeras, para que todo esse ambiente aqui bacana, para que a gente pudesse ser honrado com isso, a gente precisa honrar vocês também, que com muito carinho estão fazendo isso aí. Mas para começar a falar um pouco do tema, que é um tema sensacional, eu acho que começar a falar sobre honra é começar a falar sobre o Mestre. Porque se tem alguém que é o nosso balizador de todas as coisas, é o Senhor Jesus. E ninguém pode nos ensinar mais sobre honra do que Ele. É verdade. Uma coisa que eu aprendo muito sobre honra com Ele, só para a gente começar a falar sobre isso, é que a honra não necessariamente é dada àquele que merece. Porque a honra é uma decisão. Você decide honrar, em qualquer circunstância da sua vida. Tomando conta de uma empresa, eu tenho aqui, para mim, uma referência como empresário que sabe o que é honra. Você pode estar num ambiente institucional como eu, trabalhando numa empresa gigantesca, coordenando equipes. E quando a gente vai olhar, muita gente me pergunta, às vezes, dentro
né, da empresa. Mas, poxa, às vezes a gente vê você administrando pessoas dessa maneira, cuidando de gente dessa maneira, e as pessoas às vezes ficam curiosas para saber quem são as nossas referências. Qual livro que você lê, né? Uau. Quem é, na verdade, o seu guru? Quem é o seu mentor? E a primeira coisa que eu pergunto a essa pessoa é o seguinte: você está com tempo? Porque se você tiver com tempo, eu vou te falar exatamente quem é o meu guru. Quem é que me ensinou a cuidar de gente? Porque se teve alguma coisa que Jesus veio e fez muito bem, foi ensinar a gente a ser gente. E tem muita gente que ainda não aprendeu nem a ser e nem a cuidar, porque não entendeu o princípio da honra. A honra nem sempre ela é dada a quem merece. A honra, em determinados momentos da vida, talvez você esteja me escutando agora e isso me veio ao coração agora falar e eu não seguro muito o que vem ao coração. A honra muitas vezes se confunde muito com o perdão. Em muitos momentos da sua vida, a honra vai se confundir com o perdão. Porque quando a gente lê um texto, por exemplo, como esse, que é um texto espetacular em Êxodo, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Talvez alguém, Lucas, Gustavo, esteja nos ouvindo agora e pensem: poxa, mas a história que eu tenho com meu pai, ela talvez não fosse digna de honra. Meu pai não é uma pessoa que merece honra. Às vezes nós três podemos, quem sabe, ter tido uma experiência honrosa com aquele que nessa terra é o nosso pai. O Gustavo, por exemplo, eu conheço a história dele particularmente, depois ele pode falar um pouco sobre isso também, mas talvez não tenha sido a melhor das histórias para se contar numa referência onde simplesmente, de uma maneira muito tranquila, você diga: eu vou adotar esse princípio. Eu vou adotar o princípio da honra. Então honrarei meu pai e minha mãe, para que então eu goze dessa promessa que é verdadeira, que vai acontecer, porque foi o Senhor que disse. Talvez a sua experiência, talvez você que esteja nos vendo agora, tenha uma experiência que diga assim: mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Mas aí a gente vai para quem mais nos ensina sobre honra, que é o mestre. E o mestre nos ensina que a honra é uma decisão sua. Porque quem vai gozar dessa promessa, quando decidir exercer a honra, é você. Então ela se confunde em determinado ponto sobre o perdão. Isso me veio à mente agora de novo, e talvez Deus tenha algum propósito para eu estar repetindo isso. Sim. Guarde isso. A honra é uma decisão e não necessariamente vai ser exercida sobre aquele que merece tê-la. Mas é você que está decidindo liberá-la. Exato. E nessa hora ela se confunde muito com perdão. Porque às vezes você também vai ver alguma coisa e você fala assim: mas essa pessoa não é digna do meu perdão. Mas na verdade é uma decisão sua exercer, porque o perdão muitas vezes não vai libertar aquela pessoa, mas vai estar libertando você. Exatamente. Quando você exerce honra sobre alguém que não está merecendo, e eu queria te convidar a filosofar sobre isso, talvez você tenha alcançado o máximo grau da honra. Porque quem sabe o mestre não esteja disposto a nos ensinar, né, Gustavo? Lucas, sobre honra, talvez no último estágio dela. Porque talvez exercê-la sobre aquele que a gente já definiu nos nossos critérios, que são dignos de recebê-la, talvez seja mais fácil. Mas quem sabe o último estágio de uma honra derramada sobre alguém seja exatamente sobre aquele que você reputa que talvez nem seja digno de recebê-la. Mas a decisão tua faz toda a diferença para você. A diferença que vai fazer e as promessas das quais você vai gozar estão sobre a sua vida, que vai ter que tomar a decisão de honra. Mas isso é só para a gente começar a falar sobre isso. Meu Deus! Só começando, gente. Dá para aprofundar. Dá, sempre dá. Nós três sempre demais. Tremendo. E você, Gustavo, o que você sente em relação a esse termo, esses conceitos? Então, eu fico muito reflexivo, principalmente quando você estava aí fazendo a sua abertura, agora o Dudu falando, trazendo esse cara que está aqui do meu lado, sempre que começa a falar, o negócio a vontade é forte. Para tudo e presta atenção no que está saindo dele, porque a gente sabe que é através dele. Então a gente precisa honrar, né, aquilo que ele está trazendo. Toda vez que a gente assiste um podcast, toda vez que a gente começa a conversar com mais pessoas num ambiente de reunião, não digo uma reunião de trabalho, de reunir realmente. Parece meio que clichê que a gente agradece, obrigado,
que bom que eu estou aqui, através do seu convite, aquela coisa toda. Mas, de fato, saindo do clichê, saindo das formalidades, eu até poucos dias atrás eu ainda estava um pouco sem entender o porquê disso tudo, né? Mas a gente estamos nos acostumando com essas coisas meio que sem explicação, que beira ali o sobrenatural. Porque eu estar aqui com o meu discipulador e com um amigo que também me discipula muito, é para mim uma grande honra e quero agradecer. Sei que é através de vocês, que vem do Pai, mas realmente para mim é uma honra enorme. Ali fora eu estava num aquece com o Dudu e falando, cara, às vezes a gente recebe alguns convites, não necessariamente esse daqui, mas às vezes a gente recebe alguns convites que as pessoas acreditam que nós temos algo a ensinar. Eu tenho plena convicção de que hoje a gente veio aqui para aprender. Amém. Plena convicção disso. E quando a gente fala desse ambiente de honra, né Lucas? Eu te confesso que essa é uma palavra que passou pela minha vida e talvez há muito pouco tempo eu comecei a ter consciência sobre o que é isso. Então faz sentido a gente falar que ela é opaca, né, nos dias atuais. Todas. Por isso que a gente tem que realmente resgatar. Faz muito sentido. Quando você estava trazendo o exemplo do cano, da tubulação, da caixa da água que passa pelo cano e sai na torneira, a pergunta que eu me faço é: quantas pessoas pararam para pensar que abrir uma torneira tem toda uma engenharia até a água chegar ali? Então, assim, eu acho que passa, sabe aquela coisa do óbvio que a gente não presta atenção para entender que as coisas vão acontecendo de uma maneira tão automática, que a gente vai copiando padrões. E muitas das vezes os padrões que são copiados não são padrões de honra. E aí a gente precisa estar com um nível de consciência para a gente conseguir fazer essa leitura, entender o que é a honra, entender o que é a desonra, para que a gente possa levar isso para a nossa vida. E aí quando o Duda falou ali, e você também leu em relação a honrar pai e mãe, me veio muito à mente a minha história, que vocês já conhecem, né? Perdi meu pai aos 9 anos de idade, uma perda muito repentina. E eu fiquei aqui pensando, cara, e foi lindo, porque eu nunca tinha tido essa percepção. Depois da perda do meu pai, não tive quem me orientasse. Eu não tive quem dissesse para mim, vai por aqui ou vai por ali. Isso é certo ou isso é errado. Mas hoje me veio uma mensagem aqui muito forte, que é: todas as vezes que eu fui fazer algo na minha vida, eu pensava, se meu pai estivesse aqui, ele ficaria feliz ou triste com o que eu estou fazendo? Uau. Então eu estou honrando a história dele. Tremendo. Mesmo sem a presença dele. Isso é honra. E por quê? Porque a pessoa, a imagem que eu tenho dessa pessoa, é a imagem de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que contribuía muito para os lugares que ele estava, com as pessoas que estavam. Os depoimentos que eu tenho das pessoas é de que era uma pessoa extremamente do bem, extremamente equilibrada, agregadora, pacificadora, e acabei me construindo em cima dessa imagem de honra. Então, como é importante a gente levar isso para o dia a dia, porque, de novo, a gente precisa elevar o nosso nível de consciência para que a gente entenda que, quando formos tomar qualquer decisão que seja, ela tem que estar alicerçada na honra, que é o caminho. Aleluia. Exatamente. Acho que foi bem pontual essa fala, né? E trazendo isso também para a nossa prática, né? O Duda falou aqui, introduziu muito bem sobre o nosso maior balizador ser Jesus, né? E é muito interessante isso, e existe um livro, inclusive, que fala isso, né? Em seus passos, o que faria Jesus, né? Então, eu acho que é muito profundo isso que você falou, né? Se o meu pai tivesse aqui, o que ele faria, o que ele acharia disso que eu estou fazendo? Todas as instituições que existem hoje, de certa forma, elas prefiguram o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A gente vê isso na família, né? O Pai representa Deus Pai, o Espírito Santo é representado ali pela mãe, né? Os filhos ali por Jesus e tal. E é interessante ver como que tudo prefigura ele. Eu acho
Pode eu falar. acho muito interessante, na verdade achei espetacular, uma frase que você falou agora que me tocou muito. Que era, mesmo sem eu ter a figura física dele, eu pensava naquela decisão que eu ia tomar. E se meu pai estivesse aqui? Exato. E talvez quem esteja nos assistindo não saiba da história do Gustavo, mas perdeu seu pai com 9 anos aqui. Mas ganhou o verdadeiro há pouco tempo, né? Exatamente. Ganhou o verdadeiro há pouco tempo. E o que é interessante é que mesmo sem essa consciência, mesmo sem filosofar sobre isso, naquele momento existia um clamor lá dentro. Eu quero honrar meu pai. E o que eu queria diante dessa decisão? Eu queria tomar a decisão certa. Eu queria tomar a decisão que meu pai tomaria se estivesse aqui. Mas, na verdade, quando ele clamava dentro dele, o que meu pai, se meu pai estivesse aqui, na verdade, ele estava. Uhum. Né? Sim. Não era o que originariamente uma criança de 9, de 10, de 11, de 12 anos que teve que tomar essas decisões sem direção, porque pai dá direção. Isso. Pai dá direção. Tem pais nos assistindo aqui que hoje em dia estão abdicando da condição de dar direção para seus filhos. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Se você é pai e está nos escutando, pai é aquele que dá direção. Não deixe seu filho sem direção. Não deixe seu... Hoje nós temos uma geração de órfãos de pais vivos. Exatamente. O Gustavo foi um órfão, literalmente. Mas hoje nós temos uma geração de órfãos de pais vivos. Não deixe seu filho ser um órfão de pai vivo. Pai da direção. Ele precisa ter essa honra de entender, não, meu pai é assim. A pergunta que eu quero deixar aqui para a gente poder filosofar também sobre isso é o seguinte. Se dissessem, olha, o seu filho vai ser exatamente igual a você, isso te assustaria ou te tranquilizaria? Te alegraria. Exatamente. Porque hoje ele está ouvindo muito bem as suas atitudes. Ele não está ouvindo as suas palavras. Eu gosto muito de uma frase que diz isso. Ouça com muita atenção as atitudes dele. Ô, Dudu, e é interessante porque você também trouxe na sua fala que em algumas coisas a gente vai desonrar. E aí, obviamente, tomei muitas decisões na vida, como todos que estão nos ouvindo, que não são decisões de que você se orgulha. Bem-vindo ao clube, né, Gustavo? Bem-vindo ao clube. Mas o que eu digo, gente, acolha isso. Acolha isso, porque isso não te define. Exato. Isso não te define. Errar não te define. Exato. O que te define é você decidir continuar errando. Aleluia. E aí nós somos imergidos em oportunidades de ver, de visualizar. E quando você visualiza e a sua consciência se abre, aí de fato você fala assim, olha, isso aqui realmente não condiz comigo. Né? Isso aqui não tem a ver com a minha realidade. E aí entra uma outra questão, na questão da honra, né? É sobre a gente honrar o outro, mas é também sobre a gente honrar a gente. Né? E é muito interessante porque enquanto nós não soubermos quem nós somos, constantemente alguém vai dizer algo que nós somos. Uhum. Talvez para beneficiar ele próprio, talvez para beneficiar em detrimento de várias coisas, mas para que a gente possa viver, né, quem de fato uma vida de honra, a gente tem que saber quem nós somos e honrar quem nós somos. E tudo isso nasce da nossa identidade em Cristo. Né? É nele que a gente encontra quem? A nossa identidade. Exato. É vendo a identidade dele que a gente acha o nosso lugar. Né? E de repente a gente se depara com tantas coisas e a gente fala assim, poxa, né? Todos nós aqui estamos nas suas estações aqui, né? Nas suas vivências, né? Cada um aqui vivendo uma estação diferente, mas todos aprendendo muito, crescendo muito em Deus. E de repente a gente pode, em algum momento, parar e pensar assim, poxa, se eu tivesse tido essa oportunidade de ter esse descobrir dessa identidade um pouco antes, talvez eu teria deixado de fazer muitas coisas, porque quando nós sabemos quem nós somos, isso vai posicionar o tipo de atitude que a gente tem. Exato. Sabe que eu me faço muito essa pergunta? Se eu tivesse descoberto antes aquilo ali. Mas eu vou lá na palavra também, que eu sei que tem uma palavra ali que fala que tudo tem um tempo certo. Tudo. Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo. Exatamente. Isso me conforta, porque realmente... E isso faz parte
da grande composição que Deus está fazendo na nossa vida. Sem dúvida. Né? Isso, a gente vê um menino na sua formação, né, um homem na sua formação, que talvez no momento em que ele mais dependesse dessa direção, o único clamor que ele tinha dentro do coração era: poxa, como eu gostaria de, nesse tempo da minha vida, na formação do meu caráter, no forjar do meu caráter, que eu tivesse alguém que me direcionasse, né? E aí agora, ao seu tempo, né, Gustavo? Há um tempo determinado, há um tempo que o Senhor tinha, graças a Deus, programado, você descobriu que tinha pai, né? Mesmo tendo crescido achando que não tinha. Amém. Aquele clamor dentro, assim, como eu gostaria que meu pai estivesse aqui. O paizão lá de cima estava olhando, mas eu tô. É que você ainda não me conhece, mas vai conhecer. Talvez tenha alguém que esteja nos ouvindo, participando disso, que precise ouvir essa grande verdade. Você tem pai. Exato. Ah, não, mas Eduardo, Lucas, Gustavo, todas as vezes que eu procurei essa figura, quando eu procurei essa figura e ele devia estar ali, ele não estava, mas você tem pai. Você tem pai. Se você ainda não descobriu Jesus Cristo, você ainda não descobriu o seu pai verdadeiro, aquele que você não nasceu por acaso. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora e as histórias se confundem muito, as histórias se entrelaçam, e talvez ela esteja pensando o seguinte: mas eu nasci na família errada, Eduardo. Talvez eu tenha ouvido na formação, com meus 9 anos, com meus 8 anos, que eu não prestava, que eu não servia para nada. Talvez eu tenha ouvido que eu não era nem para ter nascido, mas eu quero dizer para você que você tem pai, você não nasceu por acaso, você não nasceu na família errada, você nasceu com um propósito. Você tem pai. Aleluia. Isso é importante que seja dito. E essa questão que você está falando toca muito em uma dificuldade que as pessoas, né, todos nós, né, passamos hoje em dia, e à medida que a gente entende isso, a gente vence isso, que é a questão da insegurança, né? A gente vive em estações, em tempos em que as pessoas elas se sentem muito inseguras. Muito inseguras porque lhes faltam entender o propósito, lhes falta entender quem elas são. Aí entra na questão da identidade. Na identidade, a identidade ela não é um cargo, a identidade ela não é uma função que você vai exercer, mas ela é o que você é. É algo que é imutável. E a gente tem um exemplo muito forte sobre isso em relação a Jesus. Ele era um cara muito bem resolvido, né? Ele sabia muito bem quem que ele era, ele sabia o que ele veio fazer, ele sabia para onde que ele estava indo, né? E a gente vê que, assim como foi com ele, é conosco. Existe um episódio ali, lá em Mateus 4, né, que fala quando ele foi provado na identidade dele. O inimigo virou para ele e falou: se você é filho, ele não falou outra coisa, se você é poderoso, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Se você é filho de Deus, tá com fome, pô, lança-te daqui de baixo, que aí você vai ver o poder dele, né? Então, ou seja, e quais são as perguntas que tocam a nossa filiação hoje em dia? Você que está nos ouvindo, quais são as perguntas que você recebe que fazem você refletir? Será que eu realmente sou filho de Deus? Porque todas as respostas estão na palavra. Que às vezes querem colocar em xeque e trazer insegurança nesse aspecto. Mas será que eu sou mesmo? Né? Exatamente. E você precisa... Todas as situações que a gente passa pela nossa vida que trazem insegurança, elas são resolvidas quando a gente volta à essência da identidade. Exatamente. A essência da identidade, para você que está nos ouvindo, é preciso que isso seja dito. A essência da identidade e nada vai mudar isso. Você é um filho amado e você é uma filha amada. É isso aí. Ah, mas isso aqui está acontecendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Volta à essência. Peraí, primeiro, antes de pensar sobre isso, antes sequer de orar, você volta à essência da sua identidade. Mas peraí, o que eu sou? Eu sou um filho amado. Eu sou uma filha amada. Então isso só pode estar acontecendo para que se cumpra a palavra que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E detalhe que essa é a única definição que você nasce e morre contigo. É isso. Né? Imagina quantas pessoas... É a única definição. E a gente imagina quantas pessoas, né? Porque esse ambiente de insegurança, e você gosta muito de falar do ambiente de proteção e segurança. Esse jargão tinha que aparecer. Esse tem. Exatamente. Mas esse seu jargão, que para mim é muito mais, né? Que mais vai além de um não jargão. É meu.
É dele. A gente sabe disso. Exatamente. Que ele trouxe a você para que você pudesse maximizasse essa mensagem. Sabiamente potencializar isso, levar isso para dentro da igreja na qual você tem um papel de liderança, da qual eu participo, e ter aprendido com você, levo para os lugares que eu estou indo, honrando o que você trouxe, porque eu sei que é através de você. Exatamente. Porque isso faz total sentido em todos os lugares que a gente vai. Total. Porque a insegurança, ela bloqueia as pessoas. A insegurança e o medo, ela bloqueia as pessoas. E a gente precisa entender que as pessoas, fazendo o que o Dudu está trazendo aqui, quando elas começam a perceber que elas estão bloqueadas, só que elas não estão com o nível de consciência que deveriam estar, elas vão buscar socorro em outras fontes. E estas outras fontes vão levar elas para um caminho de desonra. E elas estão fazendo isso inconscientemente. Sem saber. Sem saber. Elas não estão fazendo com a consciência de eu vou ali para me prejudicar. Não, elas estão indo porque é o caminho que elas estão enxergando. Até que alguém ou algo aconteça na vida delas que redirecione elas para o caminho certo. Na minha história foi de uma forma, na sua da outra, de cada um de nós vai ser de uma forma diferente. Não tem melhor ou pior, mais complicado, menos. É a história de vida de cada um. Mas esse ambiente de segurança, eu de novo vou falar das questões relacionadas a nível de consciência. Porque você falou sobre a igreja, sobre as nossas casas, famílias, sobre as empresas. Sim. E para mim todos esses ambientes partem do mesmo lugar. Do nível de consciência e de honra que as pessoas que estão frequentando aqueles ambientes, elas estão aplicando naqueles lugares. Seja na sua casa, seja na igreja, seja numa empresa, porque a gente tem uma cultura de ir lá para o fim, em busca de qualquer resultado que seja, e negligencia o como eu chego no fim. O processo, né? Aí eu atropelo. Eu preciso de resultado, aí eu passo por cima do Lucas. Na minha casa, eu não quero ouvir o que minha esposa está falando, ou com meu filho. Não quero ouvir, eu quero que seja a minha decisão. Onde está a honra nisso? E aí esse ambiente conturbado vai criando uma atmosfera, um ambiente um conjunto de pessoas que daqui a pouco estão em posições de liderança, adoentadas. E nessa posição de liderança, elas estão transbordando aquilo que o coração delas está cheio. Exatamente. Medo, insegurança, desonra. E é exatamente o que vai, retornando, o que não vai fazer aquilo fluir. Exatamente. Porque não tem como fluir dessa maneira. Não tem como fluir com esse tipo de pensamento. Nós estamos sempre criando o que nós somos, né? Então, naquele momento ali, você está sendo algo que não é a grande revelação de Deus para você. E aí você vai estar vivendo muito distante do que você poderia estar vivendo. Você vai estar produzindo, e aí a gente não tem problema com resultado, não. A gente não tem, é muito importante a gente falar isso aqui, né? A gente deseja que os ministérios, as famílias, as igrejas alcancem resultados exponenciáveis, né? Lógico. Exponenciais, digamos assim. Mas que seja de forma saudável. Lógico. Que seja de forma honrada, que seja de forma que aquele resultado gere outro, que multiplique, e isso acontece dentro da honra. Sem dúvida, Lucas. Então a nossa oração é essa, que o Senhor, Ele nos condicione, né, Ele nos conduza a ter pensamentos e palavras que gerem honra na vida das pessoas, que gerem honra nos relacionamentos, que faça com que os relacionamentos eles cresçam. Né? Eu gosto muito de trazer também para a gente a reflexão da atmosfera. Né? As nossas palavras, nós falamos aqui umas horinhas atrás, as nossas palavras elas criam atmosferas. Sem dúvida. As nossas atitudes criam atmosferas. Né? E aí eu gosto de trazer aquele trecho, né, em que Jesus ele é convidado, aclamado pelos fariseus e pelas pessoas ali, para poder falar e sentenciar a mulher adúltera. Ela estava, imagina a atmosfera que ela estava, né? Ela já estava condenada, já estava todo mundo com a pedra na mão. Sim. O que tinha dentro dela? Era uma atmosfera de medo. Ela estava se enxergando completamente, somente com a visão e o olhar do que ela fez, e não de quem ela realmente era. E aí a sentença dela nessas instâncias é a morte.
Mas aí vem Jesus e ele faz o quê? Ele aciona a atmosfera da graça. Qual que é a atmosfera da graça? A atmosfera da graça, ela não faz a pessoa ficar condicionada no erro. A gente não está falando aqui que você errou, então você fica naquilo. Não. A atmosfera da graça te transforma. A atmosfera da graça faz você ter uma nova posição, uma nova forma, um novo olhar. E foi isso que Jesus fez, né? Ele startou ali a atmosfera da graça a tal ponto que ninguém poderia jogar uma pedra nela. E eu quero convidar você a nos dar essa honra. Curta, siga e compartilhe, comente o Honra Podcast, porque é um projeto que iniciou no coração de Deus e eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas.